Abram as suas Bíblias em Atos, no capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós já estamos aí quase no final do livro, né? Já faltando bem pouquinho. Nós já estamos há um ano nesse sermão expositivo do livro de Atos. Um ano. Mas eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações através do livro de Atos. Hoje nós vamos ver, irmãos, 2 capítulos, Atos 23 e Atos 24. Nós vamos ler apenas alguns versículos, tá bom? Então vamos começar com Atos 23, de 1 a 5, e depois nós vamos pular para o 11, tá bom? Até o 15. Então diz assim a palavra do Senhor. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. E estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? O que estava perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Pula lá para o verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e dirigiram-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Agora, capítulo 24, verso 1 a 9, depois 22 até 27, tá? 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo, em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Pula lá para o 22 agora, tá? Então Félix, que tinha
bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Senhor, fale aos nossos corações nessa noite através dessa mensagem lida, Pai. Que toda distração, que toda ansiedade, que tudo que possa nos tirar agora, tirar a nossa concentração, está repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Para que nós possamos hoje ser cheios, estar mais cheios, e o Senhor derramar sobre nós a Tua palavra, Pai. Possamos sair daqui cheios da Tua unção. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada nós meditamos no capítulo 22, né? Vimos que Paulo sofreu bastante, mas ele converteu todo aquele sofrimento em púlpito. Ele agora vai transformar toda aquela dor, toda aquela perseguição em propagação do Evangelho. Nós vimos que Deus, ele derruba Paulo para transformar ali o seu coração e chamá-lo para uma missão. Vimos também que Deus, ele não salva alguém apenas para ter uma história bonita, uma história para se contar. Não, Deus, ele nos chama com um propósito, com uma missão. Deus nos chama para os seus desígnios. É para isso que nós somos salvos. É por isso que o Senhor nos encontra. É por isso que muitas vezes nós somos confrontados com uma verdade muito séria. E muitas vezes, nós adiamos a obediência, porque queremos servir do nosso jeito, nós queremos servir no nosso tempo, nós queremos colocar as nossas condições para servir ao Senhor. Mas missão não é preferência, missão é obediência. E quando chegamos agora em Atos 23, em Atos 24, nós percebemos que a obediência de Paulo não poupou o seu sofrimento. Pelo contrário, a fidelidade dele colocou no centro toda a dor que um ser humano poderia sentir, né? E eu quero que os irmãos prestem atenção que já tem uns 3 domingos que eu estou falando tanto que Paulo vem sofrendo simplesmente por obediência. Já são vários domingos falando sobre Paulo e sobre lhe obedecer. E Paulo, a gente vê bem aí no início do capítulo 23, ele chega ao Sinédrio. Sinédrio é como se fosse um fórum de justiça dos judeus, tá bom? Então ele chega no Sinédrio e quando ele começa a falar, quando ele agora começa a discorrer, quando agora ele começa a fazer a sua defesa, ele é tratado como um criminoso. E o que é que aquele sumo sacerdote manda fazer com Paulo? Dar logo um tapa na boca dele. Eles mandam Paulo calar a boca, não porque ele estava falando alguma coisa errada, não porque Paulo era um criminoso, não porque Paulo fosse uma pessoa a quem eles não quisessem simplesmente ouvir. Eles estavam ali ferindo, eles já tinham ferido o corpo de Paulo, eles já tinham ferido a Paulo de todas as formas, agora eles queriam ferir a dignidade de Paulo. Paulo estava ali
querendo falar para toda aquela multidão, mesmo ele sendo um homem íntegro, sendo um homem digno, agora as pancadas vêm, a violência piora, simplesmente para que pudesse ser ferido a sua honra. Não bastava simplesmente a violência, mas agora eles queriam ferir a honra de Paulo. E não para por aí, irmãos. O ambiente, quando Paulo ele vai agora para ser apresentado ao governador, porque a situação se complica, a gente não leu todo o texto do capítulo 23, do capítulo 24, mas contextualizando os irmãos, a situação fica tão complicada, e a gente viu um pedaço que eles querem agora matar Paulo, 40 homens, e algumas versões dos irmãos vão dizer que eles fazem uma promessa de anátema. Na minha versão vem dizendo que é sobre maldição, porque anátema é sobre isso. Olha, eu vou fazer uma promessa para o sumo sacerdote, que se eu não matar Paulo, pode vir a maldição de Deus, eu não quero nem que Deus olhe para mim. É sobre isso, anátema é isso. Dizendo assim, ó, toda maldição que Deus pode colocar sobre a minha vida, Ele vai colocar. Então, é essa promessa que eu estou fazendo, que vou matar Paulo. E não foi um só, foram mais de 40 homens. Só para os irmãos entenderem como os judeus estavam realmente sanguinários, como eles estavam com sangue no olho, querendo matar Paulo de qualquer forma. E Paulo, irmãos, ele estava cansado já. A gente viu que Paulo já tinha apanhado, Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido algemado. Paulo, para se livrar de um linchamento, teve que ser carregado pelos romanos, né? E agora, Paulo ele tem um livramento, porque o sobrinho dele, o texto não vai nos dizer, que o filho da irmã dele escuta isso, tá? E Paulo vai ser conduzido por muitos homens, por muitos soldados romanos, até o governador romano, tá? Mas não é porque ele chegou lá na frente do governador romano que toda essa dor iria mudar, Paulo iria parar de sofrer. Não, irmãos. Paulo já estava ali com a boca ferida, com o coração apertado, mas mesmo assim, a dor não diminuiu quando ele vai se apresentar em frente ao governador romano. Félix, ele era o governador da época. Já adiantando um pouco da mensagem, Félix, ele era um governador que ele era um escravo que conseguiu se tornar um governador. Isso era quase impossível naquela época. E o pessoal fala que ele era muito carrasco por causa disso, tá? Então, e ele era casado com Drusila, e Drusila também, ela era filha de um dos Herodes, né? Eu não sei qual dos Herodes, porque são muitos Herodes, são 5 que a gente vai ter na Bíblia, mas eu acho que é Herodes o segundo, Herodes, tá? E ela era casada com outro monarca, e Félix, agora, de uma forma, para trazer Drusila, era uma mulher bonita, ele faz com que Drusila deixe o seu marido e casa com ela. E por isso que Paulo, quando vai se encontrar com os dois, ele vai falar sobre domínio próprio, sobre justiça e sobre a justiça vindoura, né? Paulo não tinha medo nenhum, né? Então, a gente vai ver que a resposta do governador foi algo deplorável. Ele, em vez de se arrepender, ele vai procrastinar. Em vez de ele tomar uma decisão, ele deixa para depois. Mas hoje eu quero falar sobre 3 coisas. A primeira, e abra aí a sua Bíblia, deixa aberta, não fecha, né? Atos, no capítulo 23, no verso 11. Vamos ler juntos esse texto. Consegue colocar aí, Alice? Obrigado, que aí todo mundo lê a mesma versão. Leiam junto comigo, irmãos. Na noite seguinte, o Senhor... Amém. Então, a cena mais bonita aí que a gente pode ver em Atos, no capítulo 23, não é o tribunal, não é a conspiração, não é a escolta romana que protege Paulo,
mas a cena mais bonita é bem aí, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tenha coragem. Quando o texto nos traz o Senhor, alguns teólogos eles não vão entrar em consenso para falar se foi uma visão ou se realmente o Senhor estava com ele, mas uma coisa que todos dizem, que o Senhor desse texto é Jesus, tá? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus que está falando com Paulo ali na prisão. Então Jesus está dizendo para ele, pode deixar aí, Alice, pode deixar aí. Então Jesus está dizendo para ele na noite seguinte: olha, tenha coragem. Na hora mais escura, irmãos, na noite mais densa, em que Paulo vem enfrentando, o próprio Cristo se coloca ao lado de Paulo, e o maior encorajamento que ele recebe é a presença de Jesus. Irmãos, isso é muito, muito, muito profundo, né? Antes de o Senhor dar uma ordem, Ele dá a sua presença. Antes do Senhor falar sobre Roma, Ele se põe ao lado de Paulo. Antes de tratar do futuro, Deus trata da solidão, do presente. Paulo estava cercado de homens. Paulo, ele estava assim, debaixo de uma guarda romana. Paulo estava no centro de um processo onde ele poderia ser condenado ou não. Mas o que ele precisava era do Senhor. E o Senhor se coloca ao lado dele. E Deus vai tratar de Paulo justamente no momento que ele se sente mais solitário. Quando ele se sente mais sozinho. Deus se aproxima de Paulo. E Paulo, ele estava ali naquele processo humano, onde a gente consegue imaginar o tanto que ele estava ferido, o tanto que ele estava machucado, como aquela noite era um momento de escuridão na vida de Paulo. Como era um momento de solidão, como era um momento de desespero na vida de Paulo. E talvez ele precisasse sim de um toque. E o toque que vem não é um toque humano, mas é um toque do céu. E Deus, ele não manda simplesmente um mensageiro. Deus, ele não manda um recado para Paulo. Deus, ele não faz com que Paulo seja aliviado de qualquer forma. Não. Deus faz algo muito maior. Ele se coloca ao lado de Paulo. E há momentos, irmãos, na vida em que a maior bênção não é a nossa mudança de cenário, porque às vezes a gente está no meio de uma confusão, a gente está no meio do problema, a gente não está vendo a solução, está tudo dando errado, eu estou desempregado, meu filho está doente, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Senhor, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar as contas. Pai, a minha mãe, o Senhor sabe, ela está doente, eu não sei como é que vou resolver. E a gente fica focado simplesmente nesse cenário. A gente fica focado no problema, não é isso? E a gente quer o quê? A gente quer que Deus venha e faça um milagre, que Ele mude o cenário, que Ele mude a situação. A gente fica focado nisso, e provavelmente Paulo estava focado nisso também. Tenho certeza? Não tenho certeza, porque não está na Bíblia, mas provavelmente Paulo devia estar clamando ao Senhor, sim, por um milagre ali. Senhor, o Senhor já fez com Pedro lá, abriu as portas, né? E o Senhor já fez comigo quando eu estava com Silas também, né? O terremoto. Então faz agora de novo. Eu estou apanhando aqui na boca, eu estou sendo algemado, eu estou sendo arrastado. Estão querendo me matar de qualquer jeito. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós queremos exatamente que Deus remova imediatamente a nossa luta. E Deus responde que primeiro Ele vai se colocar ao nosso lado. Primeiro Ele vai se colocar do nosso lado. E eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele não é um Deus distante.
Ele não observa os nossos problemas de longe, não. Ele não nos abandona no vale, né? Já diz lá em Salmos, né? Que Ele não vai nos abandonar no vale, jamais. Ele não vai nos deixar. Ele não terceiriza o consolo dele. Ele não some quando a pressão aumenta. Ele se põe ao lado dos seus servos. Ele se põe ao lado dos seus amados. Quando todos não te compreenderem. Quando você achar que está sozinho. Quando a sua alma estiver enfraquecida. Quando a escuridão chegar. Quando a noite seguinte chegar. Deus, Ele se põe ao seu lado. Paulo, ele não era acompanhado porque ele era forte, porque ele era o melhor dos discípulos. Não, Paulo ele era acompanhado porque ele pertencia ao Senhor. E a presença de Deus não é a prova de ausência de conflitos, tá? Não é porque Deus está do meu lado que os problemas vão se acabar, né? Os seus problemas acabaram, não. Né? Ao contrário, irmãos, muitas vezes é no auge do nosso conflito, é no auge dos problemas, que a presença dele se torna mais perceptível. É quando nós estamos no momento mais escuro que nós conseguimos ver a luz de Cristo ao nosso lado. E o Senhor hoje não está dizendo para você o seguinte: olha, eu vou resolver o seu problema, fica tranquilo. Eu vou fazer um milagre hoje. Não, o Senhor está dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. Irmãos, a escuridão não é evidência de abandono. Não se sinta abandonado por Deus, porque você está enfrentando um grande problema. Mas eu quero que você entenda que Deus se colocará sempre ao seu lado. Tá? Paulo ele não foi abandonado no cárcere. Paulo ele não foi abandonado naquela confusão. Paulo ele não foi deixado sozinho em nenhum tribunal. E você também não será. Amém, irmãos? Então, nesse primeiro ponto, eu quero que você entenda. Deus é Ele que se coloca ao seu lado. É Deus que te acompanha sempre. O segundo ponto, Deus que encoraja. O texto diz que o Senhor não apenas se pôs ao lado de Paulo, mas o Senhor disse, coragem. Jesus está dizendo, coragem, Paulo. Naquele momento de abatimento, de desânimo, Deus falou coragem. E que esse encorajamento não vem dos homens, mas vem do céu. Não emana das circunstâncias, mas vem do Deus vivo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é motivo para a gente glorificar ao nosso Deus. Porque há momentos, irmãos, em que uma pessoa está de pé, ela parece forte, mas ela está cansada por dentro. Ela está enfrentando batalhas sozinhas. Ela está se mostrando alegre e feliz, mas por dentro ela está ali com a alma já no último suspiro. E há momentos, irmãos, que ela ainda continua servindo, ela continua caminhando, ela continua vindo à igreja, continua indo para o trabalho, ela continua nos seus afazeres do dia a dia, mas a alma já está ferida, a alma está magoada, a alma já está sem forças. E Paulo, ele era assim, um homem de Deus. Ele era um apóstolo, ele era missionário, cheio do Espírito Santo. E ainda assim, ele precisou ouvir do próprio Cristo, do próprio Jesus, coragem. Não foi de uma outra pessoa. Deus, ele não usou um outro discípulo. Ele apareceu para Paulo dizendo, coragem, coragem, Paulo. Isso nos ensina, irmãos, que encorajamento não é um luxo, não é isso, mas encorajamento é necessidade. E há pessoas na igreja que não precisam
das nossas cobranças. Há pessoas da nossa igreja que não precisa que nós coloquemos sobre eles mais peso, porque hoje nós somos uma extensão de Cristo. Hoje, quando Cristo quer encorajar alguém, Ele vai te usar, meu irmão. Hoje, quando Cristo quiser encorajar a igreja, quando Cristo quiser falar a alguém, Ele vai te usar. Foi para isso que nós fomos criados, para ser imitadores de Cristo, para serem instrumentos do Senhor. Então, há momentos que a gente tem que parar de ser peso na vida do nosso irmão, e para que nós possamos nos tornar um fôlego do céu. Nós temos que parar de cobrar. Poxa, meu irmão, mas você não faz nada direito. Poxa, meu irmão, mas está assim, você não está servindo direito. Não, é melhor você não servir mais. A gente começa agora a colocar um peso na vida do irmão, algo que ele não precisa, porque a vida já está pesada demais para ele. E nós precisamos nos tornar agentes de encorajamento. Nós temos que mudar, irmãos. Eu não sei o que meu irmão tem enfrentado, eu não sei por quais batalhas o meu irmão está lutando, mesmo com um sorriso no rosto. Eu não posso julgar, e eu tenho que me tornar agente de encorajamento. Eu tenho que ser como um fôlego do céu, eu tenho que ser como uma palavra viva na vida do meu irmão. E eu quero que os irmãos prestem atenção que Jesus, ele não repreende Paulo por ele estar abatido. Jesus fala lá, poxa Paulo, eu não já te falei que sou eu, o Cristo, não foi eu que te comissionei, não foi eu que te chamei, por que você está abatido? Poxa Paulo, eu não já falei que você vai para Roma, eu não já falei que você vai ganhar os gentios, eu não já falei para você. Jesus, ele não vem cobrar Paulo não, irmãos. Jesus, ele não vem relembrar a Paulo o que ele já disse. Não, Jesus fortalece Paulo. E há um consolo enorme, irmãos. Há um consolo enorme. O Senhor conhece a estrutura dos seus servos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe das nossas batalhas. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe quando o nosso coração está cansado. O Senhor sabe quando a nossa alma está espremida. O Senhor sabe quando a pressão parece grande demais. Então Ele fala para a igreja, Ele fala para você, coragem. Coragem. E essa palavra significa, irmãos, não desista, não recue, não entregue os pontos, não ache que tudo acabou, não imagine que a perseguição venceu, não conclua que a missão falhou. Paulo, tenha coragem. Paulo, eu ainda estou escrevendo a sua história. Paulo, não são os homens que têm a última palavra é minha. Então coragem, Paulo. Irmãos, eu sei que há momentos em que tudo ao nosso redor, tudo diz assim, para, você não vai conseguir. Olha, você não está vendo que você já está cansado demais? Você está vendo que você está sozinho? Olha, para, você não vai conseguir, não adianta. E vem uma voz dizendo, olha, para, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas aí vem uma voz do alto, uma voz do céu e diz assim, coragem. Coragem. A dor, sim, irmãos, sempre vai nos dizer para parar. A dor vai nos dizer para parar. E eu sei, irmãos, que a dor ela pode ser, de fato, paralisante. A depressão, a ansiedade, muitas vezes nos paralisa de uma forma que a gente quer até desistir da vida. E muitas vezes a gente quer dar ouvido, porque parece que não tem jeito. A dor, ela é angustiante. E a gente não tem força nem para levantar da cama. A gente não tem força para comer, a gente não tem força para viver.
Mas não dê ouvidos à voz da dor. Não dá ouvidos à voz da decepção. Porque muitas vezes nós somos decepcionados por pessoas que amamos. E essa decepção é tão grande que nos paralisa também. Mas ouça a voz do Senhor que diz para você: coragem. Coragem. O Senhor, Ele não quer apenas te emocionar. Mas o Senhor hoje, Ele quer te encorajar. O Senhor quer te encorajar hoje te encorajar hoje para você obedecer, para você renunciar, para você permanecer, para você seguir em frente, mesmo ferido. Coragem para continuar lutando quando a luta parece maior do que você. Porque a coragem do crente, ela não nasce da autoconfiança. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho o melhor emprego, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou corajoso, não é porque eu conquistei, não é porque eu sou grande, não é porque eu sou incrível. Não. A coragem do crente, ela nasce da palavra do Senhor. E a coragem, irmãos, não é a ausência de medo. A gente vai continuar com medo. A gente vai continuar com medo, sim. Mas coragem é continuar porque Deus ordenou. Deus está te mandando. Vai, avança, continua. Mesmo com medo, você vai obedecer. Isso é coragem. Então o Senhor quer te encorajar nessa noite. O terceiro ponto, Deus é um Deus que comissiona. E o texto continua dizendo aí, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. O destino de Paulo não estava nas mãos dos judeus, não estava nas mãos dos romanos, mas estava nas mãos de Deus. Nenhuma força na terra poderia pôr fim ao ministério de Paulo. Antes do cumprimento de todo o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Então nada ia conseguir destruir os planos de Deus na vida de Paulo. Depois de acompanhar, depois de encorajar, Deus agora lembra Paulo do comissionamento que ele tinha dado a ele há muito tempo atrás. Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: Paulo, Jerusalém não foi o fim. Eu sei que você já desceu para Jerusalém, ouvindo o Espírito dizendo a você que você iria ser preso, que você não iria voltar a ver os seus irmãos, tá bom? Mas Jerusalém não é o fim. Tá bom? Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está uma bagunça aí, tá? Mas ainda não é o fim. Ainda existe Roma. Você ainda vai anunciar a minha palavra em Roma, tá? E por mais que mais de 40 homens, tinham jurado ali matá-lo, a cidade estava tomada de ódio. A liderança religiosa continuava contaminando a todas as pessoas. Mas Jesus disse para Paulo: olha, você tem uma missão. Vai testemunhar a minha palavra em Roma. E aqui, irmãos, está uma das lições mais poderosas de Atos 23. Tá? O servo de Deus não é governado pelo ódio dos homens, mas pelos propósitos de Deus. Não importa se na sua vida está dando tudo errado, tá bom? Nós não somos guiados por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que nós vemos. Nós não somos conquistados pelo desejo dos homens, por aquilo que os homens pensam de nós, por aquilo que nós, pela nossa honra, ou por aquilo que pensam que nós podemos fazer ou não. Nós somos sempre guiados pelos propósitos de Deus. E Paulo, ele não pisaria em Roma, porque tudo deu certo.
porque ele era o melhor dos discípulos, porque ele era incrível, porque Deus ia mostrar que Paulo era o melhor dos melhores. Não, mas Paulo pisou em Roma porque Deus já havia determinado que aquilo ia acontecer. E quando Jesus usa essa linguagem, né, a meu respeito, ou assim importa, ou testemunhar, vai depender da sua versão aí, há uma necessidade divina, há um decreto do céu e uma agenda de Deus. E eu sempre falo, irmãos, nas mensagens, que Deus tem uma agenda. E Ele tem uma agenda para mim, tem uma agenda para você. A gente está lá na agenda de Deus, assim como Paulo estava na agenda de Deus para cumprir os seus propósitos lá em Roma. E isso precisa entrar no nosso coração, tá? Há muitas pessoas que olham para a luta e concluem assim: acabou, não vai dar certo, né? Há pessoas que veem a luta e acham que é a luta que vai definir quem ela é, ou até onde ela consegue andar, ou até onde ela consegue fazer, né? Mas quem define o destino do servo do Senhor é Deus. Quem define o seu destino é Cristo. É Ele quem vai dizer até onde é a sua missão. Por mais que você veja que tudo está perdido, e isso a gente pode olhar para a história de Paulo, a gente pode pensar, parecia que estava perdido, irmãos. Até na boca aí Paulo estava apanhando. Já tinha sido preso e ele já sabia, o Espírito já tinha dito a ele que ele não ia ver mais ninguém. Paulo achava que ele ali era o fim. Mas a palavra do Senhor é sempre soberana, é sempre a última, é quem define o nosso destino. E talvez você esteja olhando para trás, você esteja olhando para a sua dor, esquecendo que Deus tem um propósito para você. Talvez você esteja olhando só lá para Jerusalém, e esquecendo que ainda existe Roma, que ainda existe Roma no plano de Deus. Talvez você esteja olhando apenas para a confusão que está hoje aí na sua vida, no caos que está hoje aí na sua vida, para a dor que você está sentindo agora, para o atraso que a sua vida está, porque você olha assim: eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, eu queria estar lá e ainda não conquistei, e começa agora a ficar desesperado, porque a sua vida é um atraso, né? E você começa a se desesperar. Mas eu quero dizer para você, Deus continua tendo planos para você. E o texto, irmãos, continua nos dizendo que Deus usou vários instrumentos para tentar desarticular os planos para matar Paulo, né? O sobrinho de Paulo, o centurião, o comandante e uma enorme escolta. Deus providenciou que 470 soldados fizessem ali a escolta de Paulo até a cidade de Cesareia. Paulo não estava no controle da situação, mas Deus estava. Deus governa, irmãos, todos os aspectos da nossa vida. Deus trabalha em detalhes que ninguém percebe. Deus usa gente improvável, meios inesperados para cumprir com os seus planos. E às vezes nós queremos um milagre visível, mas Deus continua trabalhando no secreto. A gente quer ver o mover de Deus, a gente quer ver Deus fazendo, mas Deus, Ele está trabalhando no secreto. E o mesmo Deus que se colocou ao lado de Paulo, é o Deus que moveu peças invisíveis para levar Paulo em segurança até Cesareia e até chegar em Roma. E eu quero dizer para você nessa noite, você não está à deriva, você não está como um barco perdido no mar, você não está solta no vento. A sua missão, ela não depende simplesmente da sua boa vontade ou de boas circunstâncias. Se Deus tem um propósito para você, Ele vai realizar. Creia nisso. Creia nisso. E eu não estou dizendo para vocês
que Paulo não sofreu. Eu estou dizendo que o sofrimento não cancelou os propósitos de Deus. Então, não importa qual seja a sua dor. A dor não cancela os planos de Deus. Então, nós vimos, irmãos, e a gente viu no sermão da semana passada, que muitas vezes nós adiamos a missão, porque nós queremos servir do nosso jeito. E agora em Atos 23, a gente vê um outro lado. Quando Deus define a missão, ninguém pode interrompê-la de forma alguma. Então não importa você querer fazer do seu jeito, sempre será do jeito de Deus. E eu repito, viu? O Deus que acompanha é o Deus que encoraja. E o Deus que encoraja é o Deus que comissiona. Por fim, o último ponto da mensagem, Deus adverte, não adie o arrependimento. E lá em Atos 24, logo no início, a gente vê que tem o Tértulo, que é o advogado, como se fosse o advogado dos judeus, falando, acusando Paulo de todas as formas, dizendo ali por que Paulo ele era o pior, porque Paulo estava causando uma grande confusão na cidade de Jerusalém, que ele não respeitava a doutrina judaica, que ele estava incentivando o povo a fazer rebelião contra o Império Romano, tá? E eles agora, de uma certa forma, tentam acusar Paulo de qualquer forma. Já na segunda parte, Paulo vai fazer a sua defesa, e Paulo, sempre com muita sabedoria, usa a sua defesa para falar de Cristo, tá? Ele vem e fala de Cristo. E a gente vê, então, que muda, sim, um pouquinho o foco, né? Nós estávamos olhando simplesmente para o sofrimento de Paulo, e agora a gente consegue ver que o texto nos põe diante de uma reação de ouvinte da palavra, né? Paulo é levado diante de Félix, o governador chama Paulo, ouve acerca da fé em Cristo Jesus. E Paulo, em vez de amaciar a mensagem, em vez de aproveitar ali o momento, estou na frente do governador, sou um cidadão romano, estou preso injustamente, então eu vou aqui falar que o governador é o melhor dos melhores, né? Eu vou falar que Deus tem uma bênção para ele. Não, Paulo não amacia a mensagem. Em vez de adaptar o sermão para agradar aquele homem poderoso, em vez de buscar o alívio pessoal por meio de palavras coniventes, Paulo prega fidelidade. Paulo fala a Félix e a Drusila sobre 3 temas. Ele fala sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Paulo foi muito corajoso, irmãos. Paulo, ele entendia que a missão, ele deveria honrar a missão que Deus deu a ele. Paulo, e eu sempre vou voltar para Atos 20 e 24, Paulo vai dizer, olha, a minha vida não é preciosa para mim, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo, mesmo em frente ao governador, mesmo tendo uma saída, ele entende que a vida dele não é preciosa. Paulo fala de justiça para um homem injusto. Paulo, ele fala de domínio próprio para um homem dominado por seus desejos. Sobre um homem que fez a mulher deixar o seu marido para casar com ele. Ele fala do juízo vindouro, a um homem acostumado a julgar outros homens, mas que também seria julgado por Deus. Olha, se você não se arrepender dos seus pecados, infelizmente você vai ser condenado no juízo do Senhor. Paulo toca no passado, no presente e no futuro do governador. Paulo fala sobre o pecado que precisava ser tratado. Paulo vai falar sobre a tentação presente que precisava ser confrontada. Paulo vai falar sobre a eternidade futura que precisa ser considerada.
E essa pregação, irmãos, de verdade, não é um discurso para agradar a ninguém. Não é palavra para entreter. Não é um sermão para acomodar o governador ou qualquer pessoa que estivesse ouvindo. A palavra que atravessa até a alma, tanto do governador quanto da sua esposa. E o texto nos diz, irmãos, que o governador Félix, ele ficou aterrorizado com tudo aquilo que Paulo tinha falado. O texto vai nos dizer que ele tremeu, que ele foi atingido pela palavra do Senhor, que ele compreendeu o Evangelho. Ele foi confrontado, ele foi abalado. Mas então vem uma das respostas mais tristes que a gente pode ver na Bíblia. Ele vai dizer, olha, por agora pode se retirar. Quando eu estiver tranquilo, em outro momento, eu mando te chamar de novo. Quando eu tiver vontade de ouvir o que você tem para falar, eu te chamo de novo. Que triste, irmãos. Que triste. Ele tremeu, mas ele não se rendeu ali. Né? Ele ouviu a mensagem do Evangelho, mas ele não se converteu dos seus maus caminhos. Ele sentiu, sim, que a palavra que Paulo estava falando era uma verdade, mas ele não quis obedecer. Ele não quis ser transformado pela palavra do Evangelho. E a atitude do governador Félix é triste, é deplorável, irmãos. Porque em vez de se arrepender, ele procrastina, ele adia a decisão mais importante da sua vida. E eu quero aproveitar esse momento para dizer isso para você. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você fazer um acerto com Deus. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. E há pessoas, irmãos, que imaginam que rejeição é simplesmente algo agressivo, né? Quando fala assim, rejeitar a Deus é algo agressivo, é algo explícito, é quando alguém faz alguma coisa que realmente Deus abomina. Essa pessoa realmente está rejeitando Deus porque ela não vem à igreja. Essa pessoa está rejeitando Deus porque ela falou da boca para fora que ela não crê em Deus, que ela não crê em Cristo. Essa pessoa aqui, ela está rejeitando Deus porque a sua vida está mostrando isso. Mas muitas vezes, irmãos, a rejeição mais perigosa não vem na forma de um não, mas vem na forma de um depois. Depois, Senhor. Depois eu levanto a minha mão. Não, Senhor, depois eu obedeço a Tua palavra. Não, Senhor, depois eu sirvo ao Senhor com alegria. Não, Senhor, depois. E vai procrastinando e vai adiando. Depois, Senhor, depois eu me entrego. Depois eu abandono o meu pecado. Depois eu conserto a minha vida. Depois eu levo o Senhor a sério. Depois eu te sirvo, depois eu te obedeço. E Félix, irmãos, ele é retratado de uma forma como se alguém que não se move, né? E nós precisamos, e eu tenho sempre dito que esse é o ano do movimento. É o ano da igreja começar a se mover, é o ano da igreja obedecer, porque obediência bíblica, o movimento bíblico, não é apenas ouvir, não é apenas sentir a palavra, mas o movimento bíblico é obedecer a palavra do Senhor. Não basta simplesmente tremer diante de uma verdade, não basta ser impactado no culto, não basta admirar o sermão. Nossa, que palavra linda, Deus falou comigo hoje. É preciso, irmão, se render à verdade. É preciso obedecer. É preciso praticar a palavra. E é por isso que a gente está sempre repetindo. Tiago 1:22, que diz...
Vamos lá? Sejam, pois... Isso aí, Alice, não coloca não. Os irmãos têm que decorar. Até o final do ano, os irmãos vão falar com propriedade. Tá? Precisamos, irmãos, sim, nos tornar praticantes da palavra. Félix era ouvinte e era um ouvinte abalado, mas não praticante e não era uma pessoa obediente. Paulo, ele era um homem ferido, com o coração ali machucado, mas ele estava em movimento, em obediência. E nisso nós podemos ver um contraste. Paulo era um homem preso, mas ele era livre em Cristo Jesus. O governador estava assentado em um lugar de poder, mas ele era escravo do pecado. Paulo sofreu, mas obedeceu. Félix ouviu, mas adiou. E talvez Deus esteja falando com você, tá? Que talvez haja pecado que precisa ser abandonado, haja perdão que precisa ser liberado, talvez haja reconciliação que precisa ser buscada, talvez haja redenção a Cristo que você precisa fazer nessa noite. Há passos de obediência, irmãos, que precisam ser dados e não adiados. Não continue dizendo depois. Não adie. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conserto, de quebrantamento, hoje é dia de movimento. Amanhã pode ser tarde demais. Já concluindo, o Ministério de Louvor pode subir. Atos 23 e 24 nos colocam diante de dois homens, irmãos. De um lado, Paulo, ferido, insultado, agredido, ameaçado, perseguido e acusado injustamente. Caçado por homens violentos, mantido preso, mas acompanhado por um Deus que encoraja, por um Deus que sustenta, por um Deus que nos mantém em movimento, porque Ele nos chamou e tem a nossa vida em suas mãos. De outro lado, Félix, assentado na cadeira do poder, ouvindo a verdade, sendo confrontado pela verdade, tremendo diante da verdade, mas adiando a resposta. Um homem que quase se moveu, mas ficou parado. Um homem que quase se arrependeu, mas preferiu o depois. Então a pergunta do texto para nós hoje é inevitável. Você vai ser Paulo ou Félix? Como Paulo, que sofre, mas continua obedecendo? Ou como Félix, que ouve e se impressiona, mas adia? Hoje o Senhor nos mostrou essas 4 verdades, que Ele acompanha os seus, que você não está sozinho, que Ele encoraja os seus, então você não precisa desistir, que Ele comissiona, Ele envia os seus. Então entenda que você ainda tem um propósito, e Ele adverte aos que estão adiando: você não pode brincar com o hoje de Deus. Então, entenda, Deus está falando para você, é que você pode estar sofrendo como Paulo, você pode estar cansado como Paulo, ferido como Paulo, pressionado como Paulo, mas o Senhor está ao seu lado, e Ele está encorajando você, e você ainda tem esse propósito, então continue obedecendo. E eu quero fazer um apelo para você que está adiando como Félix. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está dizendo que você precisa mudar, que você precisa se render, que você precisa obedecer. Então não diga hoje, depois. Porque o dia de arrependimento é hoje. Não saia hoje por aquela porta sem arrependimento, sem confessar os seus pecados e sem convidar Cristo para morar no seu coração. Pai, obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor, por essa mensagem ministrada aos nossos corações. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e nos ensina. Nos ensina que não é mudança de cenário que precisamos, mas entender que o Senhor está ao nosso lado. Nos ensina, Senhor, a ser corajosos e a encorajar outros a continuar na sua caminhada, na sua missão, sabendo que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas. E eu clamo a Ti, clamo a Deus para que se há alguém que tem vindo à igreja com coração pesado, com coração magoado, cheio de peso, se coloque, Senhor, ao lado dela. Mostre que o Senhor está ao lado dela. Mostre que o Senhor está dizendo para ela coragem. E eu clamo também, Senhor, para aquelas pessoas que estão aqui, vêm domingo após domingo, mas ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo. Dá coragem para essas pessoas não adiarem essa decisão. Porque na noite mais escura, o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Paizinho, por tudo. Obrigado por este culto. Clamamos a Ti e glorificamos, porque o Senhor é bom sempre. Obrigado. E que o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de Jesus, Deus Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja com cada um que está aqui, com os irmãos que estão em casa, e com o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma semana de paz. Sozinho.